carinho, viu? Muito obrigada pelo seu carinho. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a coordenação, né, do evento, na pessoa da professora Valesca, agradecer também a coordenadora do PPG Biotech, professor Isaac Neto, agradecer também de forma muito honrosa a nossa secretaria primorosa, na pessoa do Cláudio e do Wagner. Sem eles a gente não conseguiria fazer muita coisa. Aos meus colegas ali da UFPI e da UESP, que nos representam aqui também, junto ao PPG Biotech, o professor Ney Rômulo e o professor Rômulo, e agradeço desde já a presença de todos os alunos, né? O nosso público-alvo normalmente são alunos da graduação e da pós-graduação, então eu fiz algo que pudesse atingir todos, né? Não muito aprofundado, e depois, se alguém quiser, a gente pode discutir algo mais aprofundado. Então, aí, nessa visão, né, eu coloquei alguns pontos que a gente da área de nanotecnologia considera fundamental para o entendimento e aplicação. Então, dentre esses fatores, é preciso conhecer alguns fatores, algumas constituintes básicos para a gente entender o mundo nano, para poder a gente ver essas aplicabilidades, né, e como isso pode envolver as suas diversas áreas. Então, eu pensei em alguns conceitos básicos, alguns exemplos desses nanosistemas que são mais estudados, isso pode ser em saúde humana ou animal, e alguns exemplos de alguns avanços e alguns poucos exemplos de alguns projetos que estamos desenvolvendo atualmente. Então, dentro das áreas de saúde, a gente tem essa aplicação aqui em várias, e a gente pode utilizar exemplos de palestras que foram feitas aqui anteriormente e aplicar aqui. Tá? Então, alguns exemplos que eu iria citar, por exemplo, das vacinas, eu retirei alguns porque o professor já falou pela manhã sobre vacinas. Para a gente ter ideia do mundo nano, a gente sabe o que é 1 metro, né? A gente sempre gosta da área de nano utilizar um esquema como esse para fazer uma analogia entre o que é uma escala nano, a gente sabe o que é 1 metro, o que é um micro, mas a ideia da escala nano é como se a escala nano fosse uma bola de futebol e o metro fosse o planeta Terra. Então, a partir desse conceito, né, a gente tem uma ideia de dimensão dessas partículas. Dentro dessa visão do que a gente pode ver e do que a gente não pode ver, existe disponível na internet alguns exemplos como esse, né, onde a gente diz que tamanho isso, como comparar. Então, a gente tem, por exemplo, escalas, né, a molécula da água, de glicose, anticorpos, até uma bolinha, né, pequena, em que a gente localiza os nanosistemas nessa faixa aqui, né, em tamanhos comparativos com anticorpos, com pequenas moléculas do nosso organismo. E alguns sistemas, né, desses mais estudados, os nanoporos, dendrímeros, nanotubos, niossomas, nanopartículas, eu vou falar um pouco sobre algum desses e aplicabilidade. Não dá para falar tudo o que se tem publicado, que aí a gente dá para escrever uma enciclopédia, né, muita coisa. Então, são só exemplares para a gente ter ideia. Dentro ainda dessa ideia de tamanho, aqui a gente tem, por exemplo, uma partícula, uma nanopartícula em relação ao eritrócito. Então, vejam que como essa nanoestrutura, como essa dimensão de tamanho, ela pode penetrar melhor, ter maior interatividade com as moléculas, né, com as células. Então, isso já dá para a gente fazer uma prospecção do que pode acontecer em relação à escala nano, com diferentes tipos de moléculas. E de onde veio essa ideia de escala nano? Então, a primeira ideia surgiu lá em 1965, quando o físico Richard Feynman, ele considerado hoje o pai da nanotecnologia, ele disse no seu discurso de prêmio Nobel, tem muito mais coisa lá para baixo que pode ser explorada. E aí todo mundo ficou com aquela interrogação, do que ele está falando, né? É possível colocar uma grande quantidade de informações que eram em grandes bibliotecas numa cabeça de um alfinete, por exemplo.
E aí isso foi a partir dessa ideia, jogou essa faísca aí, e isso pegou fogo, que foi, né, o que a gente tem hoje e vai mais à frente. Então, nessa palestra intitulada Há Mais Espaços Lá Embaixo, né? There is Splendor of History in the Bottom, ele deu esta ideia, e aí depois o Taniguchi, já em 1974, então mais recente para cá, não tem, que vai fazer 50 anos ainda, né? Ele usou pela primeira vez essa palavra nanotecnologia, para definir tecnologias que são associadas, né, à escala nano. E aí, dentro desse princípio básico da nanotecnologia, a gente pode descrever como o desenho, a caracterização, a produção, a aplicação de estruturas, dispositivos ou sistemas em escala nanométrica. E juntar isso com o conceito de biotecnologia, aí a gente tem a nanobiotecnologia. Isso pode ser produzido da escala macro para micro, onde você reduz o tamanho, ou você pode construir da escala muito pequena para uma escala maior, que aí são dois métodos, né? Método top-down e bottom-up. Quando a gente reduz o tamanho dessas partículas, ou quando a gente reduz o tamanho da matéria da escala macro para micro, ela começa a aparecer propriedades diferenciadas que na escala macro ela não aparece. Então é por isso que tem que se explorar muito essa área, porque a gente não conhece. Em escala macro ela tem algumas propriedades físicas e químicas, e na escala nano ela tem outras propriedades que não apareciam na escala macro. Por exemplo, efeitos quânticos marcantes, né, que podem ser muito bem explorados, principalmente na área de saúde. Efeitos superficiais mais intensos, por exemplo, catalisadores mais específicos, com maior rapidez de interação, com maior agilidade em mostrar o produto. Efeitos de tamanho, como por exemplo, movimentos brownianos, repulsão, campo magnético, que na escala macro não existia e na escala nano passa a existir. Então, isso como resultado, a gente tem dispositivos e partículas com características químicas e físicas capazes de identificar e se ligar a certos tipos de células, certos tipos de tecido, reconhecer receptores e aí vai. Fora que a gente ainda pode funcionalizar e colocar uma função a mais nisso aí. O Prêmio Nobel de Química desse ano, acho que se vocês acompanharam, foi para os químicos que fizeram estudo de nanocristais, né? Foi o Prêmio Nobel pela descoberta da síntese dos pontos quânticos, e aí por conta disso eu trouxe alguma coisinha sobre pontos quânticos para a gente ver aqui. E dentro desses nanomateriais que estão disponíveis aqui, essa foto é de trabalho científico, a gente pode trabalhar com uma quantidade imensa de materiais em várias formas diferentes. E aí a gente tem, por exemplo, aqui uma nanopartícula, em que ela pode ser feita de vários formatos diferentes, vários tamanhos diferentes dentro da escala nano, através da formação e também estruturação, tanto de superfície quanto na sua própria formação, partículas hidrofílicas, lipofílicas, catiônicas, aniônicas, sem carga, colocar grupos funcionais que possam direcionar essa partícula para o que a gente quer, né, ou identificar alguma coisa. Isso serve para diagnóstico, isso serve para tratamento, e isso serve para acompanhamento pós-tratamento também. Então, dentro desses desafios que a gente tem na área de saúde, que não convém aqui comunicar, né, que a gente já tem ideia das dificuldades que existem hoje com os tratamentos e diagnósticos convencionais, a gente tem a nanobiotecnologia e a tecnologia farmacêutica a favor, né, utilizando componentes em escala nano. E aí a gente tem alguns impedimentos que a gente pode vencer com essa nanoescala, que são, por exemplo, rotas via oral. A gente tem acidez estomacal, que pode destruir uma proteína, pode destruir um lipídio, pode destruir uma vesícula, e a gente pode modificar isso através
né, do uso de outros materiais e outros componentes que podem vencer essas rotas orais. Injeção intramuscular, existe o reconhecimento do sistema imune contra algumas partículas, né, principalmente aquelas partículas que se parecem com bactérias, né, vírus. Então, isso pode ser vencido também com os nanoparticulados. Rotas transdérmicas e captação intracelular. Então, isso são barreiras que a gente pode vencer através da utilização de sistemas nanotecnológicos. Quais são as vantagens desses nanoparticulados? A gente pode utilizar polímeros e lipídios que são biodegradáveis no organismo, ou seja, não resulta em lixo no final, e sim normalmente em CO2 e água, que são dos processos naturais, né, de metabolização. Solubilização tanto de moléculas e fármacos que são solúveis em água e solúveis em solventes orgânicos ou lipídios. Liberação gradual de princípios ativos, isso é muito importante, tendo em vista que os medicamentos convencionais que a gente tem hoje, a gente precisa, de tempos em tempos, fazer uma reposição de 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, que eles são rapidamente liberados e depois baixam a níveis, né, subterapêuticos, e a gente tem que repor. Num sistema polimérico, por exemplo, em nanoscala, que não é obrigatoriamente ser, mas como eu estou falando aqui em nanoscala, então, os sistemas de liberação controlada, eles mantêm essa liberação constante durante horas e dias e muitas vezes até meses. É possível a vetorização a sítios específicos, ou seja, eu posso colocar algo que vá direcionar a célula do câncer e não reconhecer a célula normal, tá? É só um exemplo. E com isso a gente tem melhor adesão ao paciente, porque nós vamos ter menos efeitos colaterais e diminuir as dosagens. Isso é um dos exemplos, né, do que adesão ao paciente. Um dos primeiros sistemas que foram estudados foram os lipossomas, né, desde Bagam, onde ele estava testando primeiramente como era o comportamento de membranas. Então, tendo em vista isso, esse é um dos sistemas que passou rapidamente da pesquisa para o mercado, e eu vou mostrar mais adiante. E aí a gente tem um sistema como esse, que ele se parece com as membranas biológicas, porque eles são lipídicos. Então, a gente tem um sistema chamado lipossomal, ou lipossomas, onde ele é uma bicamada lipídica, né? Parece uma micela, mas sendo em dupla, é uma dupla micela aqui, e a gente, parecido, né? A gente tem uma bicamada lipídica, onde a gente pode incorporar tanto fármacos lipofílicos nessa fase aqui lipofílica, quanto fármacos hidrofóbicos que são nessa constituição interna aqui aquosa. Então, aqui fora um sistema aquoso, em que coloidal, em que a gente tem água aqui fora, água aqui dentro, separado por uma bicamada lipídica. Dentro nessa bicamada, a gente pode incorporar tanto fármacos aqui como aqui, e tipos de fármacos diferentes, desde que seja no ato da preparação, na farmacotécnica daqui do sistema, são incorporados em momentos diferentes. Aqui a gente pode incorporar sistemas, a gente pode incorporar moléculas que podem fugir do sistema imune, para que esse sistema não seja reconhecido pelo sistema imune. E aí uma delas é a vacina que a gente teve hoje pela manhã, né, da Pfizer-BioNTech, da Moderna, que são lipossomas desse tipo aqui, PEG-lados, né, PEG 5000. E esses sistemas são chamados furtivos ou de longa duração, porque ele permanece mais tempo no sangue, porque ele não é reconhecido pelo sistema retículo endotelial. E aí, outro tipo de funcionalidade aqui é que a gente pode colocar vários componentes ou várias moléculas, carboidratos, proteínas, peptídeos, aptâmeros, antígenos, o que a gente quiser colocar aí, aqui nesse sistema. Desculpa. A gente pode colocar aqui fora e tornar esse sistema específico para identificar um receptor, um tecido, né, uma característica, um marcador, o que a gente possa, o que a doença, né, pede para a gente resolver, tá?
Outro tipo que está muito em alta agora, dos anos para cá, são os teranósticos, que são aqueles que fazem ao mesmo tempo o diagnóstico e já fazem a terapia. Ou seja, sistemas que, além de identificar, eles podem colocar, enviar ou deixar o medicamento no local e fazer o acompanhamento através de imagens. Então, os lipossomas ou outros tipos, né, de nanopartículas teranósticas, eles obedecem essa, digamos assim, essa funcionalidade. Aqui é um dos exemplos que, inclusive, já é utilizado no SUS, os lipossomas, né, que são contendo doxorubicina, e foi o primeiro produto lipossomal em 1995, que são lipossomas estivos, ou seja, aqueles que são protegidos para que não sejam reconhecidos pelo sistema imune. E aí, utilizando a doxorubicina, ele evade do sistema imune, ou seja, foge do sistema imune, ele não é reconhecido e com isso ele permanece mais tempo na circulação e pode chegar ao tumor e se ligar mais efetivamente, porque ele tem maior concentração no local de ação. Então, ele permanece, né, nos locais de reação e em maiores concentrações. Aqui são os vários terapias, né, que já existem em escala nano com o uso de lipossomas. São vários esses, né, de várias companhias diferentes. Aqui o tempo de aprovação, então notem que é de uns 20 e poucos anos para cá, e algumas indicações de alguns tipos de cânceres. Um outro tipo de nanopartícula são as nanopartículas poliméricas. A gente tem vários outros tipos de nanopartículas lipídicas, os carreadores nanoestruturados lipídicos, tá? Mas eu vou falar só esses poucos para que vocês entendam, para a gente começar nas aplicabilidades. Então, esse tipo de polímero, esse tipo de partícula, ela é revestida com polímero aqui fora, e aqui ela pode ter um núcleo oleoso, ou aquoso, ou sólido, tá? Mas as que têm maior número de publicação são os de núcleo oleoso, onde a gente pode incorporar aqui fármacos, ou moléculas, ou bioativos que são solúveis em lipídios. Ou eles podem se associar com os polímeros aqui e ficarem agregados nessa parte externa. Ou esses polímeros que não contêm óleo, posso utilizar até o mesmo tipo, que não contém óleo, formar como se fossem trabéculas ósseas ou uma esponja, onde o fármaco, a molécula ativa, pode se distribuir em todo o seu contexto, todo o seu conteúdo aqui, ok? O primeiro sistema de nanopartícula que foi posto no mercado foi esse de albumina sérica humana, em 2005, onde o paclitaxel foi com o nome comercial nanoparticulado de Abraxane. Ele foi colocado no mercado e essa albumina, ela tem uma função. Tanto ela faz eu tenho que ficar mais para cá, né? Desculpa. Tanto esse composto, essa casca aqui, que é feita do polímero de albumina, quanto a própria albumina, ela serve como funcionalidade direcionador para que seja captada pela célula tumoral. Então, essa albumina, o primeiro passo aqui é ser reconhecido por esses receptores de células endoteliais de tumor, e aí quando reconhece esse polímero, fica mais fácil para a entrada e associação lá com as células tumorais, fazendo o efeito farmacológico que o paclitaxel faz em células tumorais. Esse aqui é uma proposta, foi um dos meus projetos de doutorado, né, que a gente fez uma proposta de um lipossoma funcionalizado com proteína para que ele reconhecesse somente células tumorais e não atingisse células normais, deixando as células normais livres. Então, com isso, a gente fez teste in vitro, deu certo, né, aqui é uma das publicações que é decorrente desse trabalho, onde nós formulamos... eu fiz lipossoma sítio específico ou funcionalizado, contendo um fármaco
antitumoral que poderia ser a doxorubicina, que foi utilizado, e a funcionalidade dada por uma proteína que é uma glicoproteína com canavalina A. E aí nós tivemos o tamanho dessa partícula de 172 nanômetros, então ele pode atingir até os microvasículos, né, os microvasos bem pequenos, e a taxa de incorporação, ou seja, a quantidade de fármaco que permaneceu nesse sistema foi de quase 100%, 96%, e inibiu células in vitro de câncer em 70%, em relação à inibição de 20% da doxorubicina livre. Então, veja que ela exacerbou muito a função da doxorubicina, melhorando, né, esse reconhecimento. Um outro tipo de sistemas que também são utilizados para o câncer são os biosensores, né? E esses biosensores, na escala nanobiosensores, eles utilizam as próprias reações biológicas ou líquidos, né, biológicos para identificar determinado alvo. Então, se, por exemplo, uma célula tumoral ela começa a excretar ou começa a expressar certos açúcares ou certos componentes de membrana, ele pode ser reconhecido. Por exemplo, uma gota de sangue. Então, a gente tem várias proteínas ou moléculas superexpressas em algumas doenças ou em algumas modificações de organismos que pode ser detectada através dos nanobiosensores. Então, pode detectar biomarcadores cancerígenos. Aí vocês podem perguntar, sim, mas já existem alguns marcadores que podem identificar. Identificam quando ele já está em um nível já mais avançado, ou seja, em alta concentração no sangue. Aqui os nanobiosensores, eles identificam em uma etapa anterior. Então, às vezes, uma modificação, uma sinalização da célula que ela está modificada, mas não ainda um câncer instalado, não é uma neoplasia ainda. Então, alguma modificação, né, que pode no futuro vir a ser um câncer. Então, isso é só um dos exemplos, né, dos nanobiosensores. Então, você pode identificar. Ou uma doença autoimune, o que modificou ali? Então, se eu sei que alguma coisa já está modificada ali e que no futuro daria uma doença, isso pode, o nanobiosensor, pela sua sensibilidade, ele já pode identificar. Outro tipo de nanosistema que também está muito em alta, e que foi falado hoje pela manhã, quem assistiu, foi das vacinas, né, das nanovacinas. E o professor Guilherme falou citou, né, a Pfizer-BioNTech, então não vou entrar muito em detalhes. E aí a gente tem lipossomas incorporando o RNA, né, um RNA que é produzido em laboratório. E, para via intramuscular, esses lipossomas, eles pegylados, então eles fogem do sistema imune, além de entregar um componente que é de RNA, que ensina a célula a, né, produzir suas defesas. Um outro exemplo que também tem grandes quantidades de estudo na área de nano é na área cardiovascular. Então, hoje os diagnósticos que nós temos é de sinais clínicos, imagens e avaliação de biomarcadores. Como melhorar isso? Como identificar uma doença antes que ela se instale? Porque o que temos hoje é depois que a doença está instalada. Depois que já temos pressão alta, depois que já existe um AVC instalado. Então, várias outras situações podem cooperar para um mau prognóstico, né? Ou seja, descoberta tardiamente. E os desafios é identificar antecipadamente essas doenças, direcionar um fármaco e acompanhar o seu tratamento e entregar moléculas, por exemplo, no miocárdio danificado. Como essas partículas poderiam contribuir ou colaborar para a entrega de fármaco ou de células, ou de fatores de crescimento, ou fatores genéticos, para melhoria exatamente naquele tecido e não nos tecidos adjacentes. Então, um exemplo de vários trabalhos que já tem nessa área, né? Isso aqui é um exemplo desse trabalho aqui, de 2022, é a nanotecnologia em doenças cardiovasculares,
onde nanobiomarcadores detectam o local onde está, digamos, com defeito, ou um local que está prejudicado, ou um local que vá ali causar depois, por exemplo, uma trombose, né? Um fechamento de vaso ali. E ele faz, esse nanobiomarcador faz a detecção, o diagnóstico através de uma imagem computadorizada. Lógico que é preciso ter equipamento para acompanhar isso também, né? Outro fator que poderia ajudar seria nanomateriais para entrega de fármacos sítio específico, ou seja, reconhecer aquele local de vaso onde está danificado, onde precisa de recuperação, ou locais que têm alto teor, vamos dizer, altas concentrações de oxidação, né, de inflamação. Então, identifica alvo, e essas nanopartículas que são funcionalizadas poderiam identificar também alvos inflamatórios. Um outro exemplo são plataformas que reconhecem os locais de trombose e ali entregam fatores que podem destruir aqueles componentes de trombose, fazendo recuperação de tecido ao mesmo tempo. Tudo isso já tem trabalho publicado com isso. Um outro fator também com trabalhos, que são as nanopartículas que recuperam injúrias baseadas nas propriedades físico-químicas daquele tecido. Então, sabe-se que existiu uma injúria ali e vários outros componentes podem ser entregues. Um exemplo disso é essa plataforma, né, múltiplas plataformas, na verdade, e aí esse trabalho reúne todas elas e diz alguns exemplos. Por exemplo, nós temos aqui um vaso danificado e nesse vaso pode ser inúmeros componentes e em nanoplataforma pode ser oferecido àquele local. Por exemplo, poderíamos oferecer ácido hialurônico, peptídeos, HDL para reconstituição desse local. Poderíamos, leucócitos, ensinar a própria célula a se recuperar. Então, existem várias opções que podem ser adicionadas às nanopartículas e podem ser aderidas ou aplicadas intravenosamente e isso chegar até os vasos e os locais de ação. Esse trabalho também de fevereiro de 2022, ele traz alguns tipos de nanopartículas, por exemplo, esse nanopartícula de ouro, acoplada com microRNA, cujo alvo é aumentar a expressão de macrófagos anti-inflamatórios do tipo 2 e o resultado é reduzir a inflamação em miócitos e promover a apoptose. Um outro trabalho fala de, por exemplo, scaffolds do tipo polimérico, não desse tipo que o Felipe falou, mas é um scaffold polimérico, mas que serve como suporte, né? Com nanopartículas de ouro, com albumina, em que o alvo são células tronco mesenquimais, para promover a diferenciação de células troncos em miócitos e a regeneração cardíaca após um infarto do miocárdio. Um outro tipo de nanopartículas, né, trazendo agora a simvastatina, carregada com células tronco adiposa, ele foi feito através de mecanismo como combinado com estatinas, para diferenciação de células tronco em miócitos e regeneração cardíaca. Então, esses são alguns exemplos, né, da parte cardiovascular que existem, se vocês tiverem interesse, existe na internet vários tipos de trabalhos com isso. Uma outra nanopartícula, que foi uma das que ganhou o prêmio Nobel, né, de Química, foi relativo aos quantum dots, que são os pontos quânticos. Esses são partículas que são nanocristais, em torno de 2 a 10 nanômetros, e eles podem incorporar, eles são partículas que recebem um quanto de luz, ou seja, recebem um espectro de luz e incidem em outro espectro, ou seja, emitem uma cor.
E essa mudança de cor, quando interage com os sistemas biológicos, ele pode promover uma resposta, você tem uma moderação daquilo que está interagindo e saber como é que anda aquela situação em termos de interação com aquele sistema. Então, aqui nesse tipo de quantum dots, nós podemos colocar tanto fármacos ou moléculas biológicas ou não biológicas ou sintéticas, nós podemos colocar vários tipos de moléculas aqui e direcionar para um tipo de doença ou recuperação de tecidos ou de inflamação ou até de cirurgias mesmo, para podermos fazer esse acompanhamento. Principalmente, né, trabalhos com bioimagem na área do câncer. Um outro sistema que também saiu vários artigos no tempo do vírus do Covid, né, foi Quantum Dots e Nanoflowers e também nanopartículas, mas esse aqui que eu trouxe é de 2021, da Emergent Materials, em que eles fizeram nanoflowers de óxido de zinco por via microbiológica, então ele foi feito por processamento muito rápido, microbiológico, via biotecnológico, e onde o Covid reconhece, como a gente viu pela manhã, a gente viu a ligação, né, desse Covid se ligar a AC2, e essa ligação pode ser interrompida quando você coloca algo no organismo em que vai ser, ao invés do vírus, do HIV ou qualquer outro vírus que pode ser modificado, se ligar a um marcador no nosso organismo, ele pode se ligar a algo, um sistema como nanotecnológico, como esse aqui. Então, foi um nanoflower ou um quantum dots. Eles podem ser ligados, eles podem ser produzidos aqui, né, com esses marcadores, e aí, ao invés do vírus se ligar às nossas enzimas, né, a AC2, iria se ligar a essa que está nas bordas, né, do quantum dots ou nanoflower. E aí isso pode ser impregnado, ou isso pode ser fabricado, pode ser colocado em roupas, em máscaras, né, aqui tem filtros nasais, jaleco de hospital, então para minimizar, né, as infecções, minimizar as infestações até por fungos também, aqui só modificar, né, que tipo de ligante você quer que esse sistema se comporte. Aqui foi um recorte de jornal, né, onde saiu, achei interessante, eu achei isso na internet, a tecnologia desenvolvida lá pelo pessoal da UFSCar, de São Paulo, em que eles produziram um tecido capaz de identificar e matar o coronavírus em apenas 2 minutos. E isso já está disponível no mercado. Então, ele é um produto que ele tem um custo apenas 5% maior do que um tecido normal, desses, né, sem uma ação antiviral. Ele matou 99% do coronavírus, com a vantagem de durabilidade dessa ação antiviral durante 2 anos e persistente à pressão e à temperatura. Então, pode ser, né, lavado e reutilizado sem nenhuma redução do seu efeito antiviral. Um outro sistema também utilizado para alguns trabalhos, né, para AIDS, é que nanopartículas podem ser revestidas, por exemplo, com ouro e se ligado que se ligam, né, ao GP120 do HIV, e esse HIV ele tem uma inibição, né, ele é inibido antes, ele reage com essas nanopartículas antes de reconhecer as células CD4, ok? Então ele teria uma difícil erradicação do HIV exatamente por esses locais de persistência no corpo, onde eles ficam, né, escondidos, digamos assim, em latência, no cérebro, no fígado, em locais que a medicação ou os retrovirais não conseguem chegar. E essa resistência né, os retrovirais, poderia ser melhorado com um sistema como esse de nanopartícula, que ele pode tanto desviar a atenção e a ligação às células CD4, quanto também colocar, ao mesmo tempo, um retroviral associado aqui na sua estrutura, nanoestruturado.
Um outro sistema que também tem muita pesquisa em cima disso são os nanoestruturados para a diabetes. Então, desde regeneração de olho, pensem naquelas, todas aquelas, digamos, complicações da diabetes, né? Todas elas já têm resposta em vários tipos de pesquisas, diferenciando nanosistemas para cada, né, com funções diferenciadas para cada patogênese dessa aqui. Então, aqui nós teríamos desde angiogênesis, de oclusão vascular, né, de neurodegeneração. Então, tudo isso já tem trabalhos que apontam melhoria das condições, né, de doença pela utilização de nanopartículas. Uma delas, nesse trabalho, ele traz nanomateriais biocompatíveis, né, e biodegradáveis que carregam fármacos específicos para a diabetes, e essa combinação de nanopartículas também com células-tronco podem fazer diferenciação, além de se colocar um stent. Pode ser colocado medicação, pode ser colocado algo que vá regenerar, por exemplo, tecidos. Então, vocês vejam que a gente está falando de medicamento, a gente está falando de regeneração, a gente está falando em ensinar a célula a se recuperar. E também de acompanhamento, por exemplo, num caso de transplante. Poderia ser colocado algo que vá inibir a rejeição desse transplante. Então, num sistema como esse. Isso aqui já está no mercado, né, com esse nome. E esses nanomateriais podem fazer regeneração, regenerar tecido de retina, tecido nervoso, células de feridas, tudo associado à diabetes. Na oftalmologia, a gente já tem também alguns trabalhos com plataformas, com nanopartículas, que de alguma forma irão beneficiar esses pacientes. Então, nós temos células, né, stem cells, autólogos ou halógenos, e células epiteliais e fibroblastos que podem ser colocados em plataformas do tipo scaffold e adicionados em locais, por exemplo, de olho. Pode ser colocado também em vários tipos de tecidos, né, para recuperação. Aqui eu estou focando aqui na oftalmologia. Então, materiais imunossupressores podem fazer isso, locais onde pode ser colocado em transplantes, scaffolds com materiais adicionais para recuperação desse tecido, nanomateriais modificados que podem ensinar a célula a produzir fatores, né, de regeneração, e isso pode ser utilizado em diferentes situações oftalmológicas. Um outro tipo de nanopartículas, especialmente aqui para fármacos, trabalhos com diferentes tipos de nanopartículas podem ser utilizados, por exemplo, como colírio. E aí a gente tem melhor absorção, melhor biodisponibilidade, né? No caso, se a interesse for biodisponibilidade no sangue, né? Se for no sangue, se for uma coisa local, ela teria maior penetração, chegaria melhor a esses locais de ação. Tem vários artigos sobre isso. Uma outra função da nanotecnologia também seria em regeneração de tecido nervoso. E aí essa regeneração de nervos oferece condições, através das nanopartículas, oferecem condições para a recuperação desse tecido em tecidos nervosos, né? Desde células Schwann, de mielina, então tem vários, né, aportes de interação com macrófagos e a recuperação do próprio dano na célula nervosa. Um outro sistema é a interação com tecidos, né? Recuperação de tecidos, desde tecido ósseo e aí qualquer tecido, né? Sistemas vivo, humano ou animal, em que podem ser utilizados vários tipos de materiais diferentes, colocados em plataformas do tipo scaffold. Pode ser utilizado osteoblastos, fibroblastos, né, células mesenquimais, células, né, pluripotentes que podem se diferenciar. E também levar a esses locais, por exemplo, um osso, né, para recuperação de ossos, de músculos,
podem ser utilizados vários fatores de crescimento, aporte também de cálcio nas suas diferentes formas de apresentação, né, hidroxiapatita, o fosfato. Então, isso pode ajudar na recuperação de tecidos. Um outro sistema também que faz parte de saúde seria a manutenção da qualidade dos alimentos. Então, isso é toda uma, digamos, uma linha de pesquisa diferenciada, que são os nanofoods, né? São os nanoprocessados também. Então, dessa forma, teríamos, digamos, uma melhoria na qualidade do alimento, desde a sua conservação. E aí a gente escreveu um artigo num livro, um capítulo de livro internacional dentro desse livro, né, do package e feridas, onde a gente propõe óleo essencial, né, a partir de vários trabalhos aí, já publicados, em suas diferentes nanoestruturações, fazendo como é que diz, uma liberação controlada de óleo essencial em embalagens, por exemplo, ou em plásticos que recobrem alimentos. E aí tem algumas funções aqui: melhorar as características organolépticas, a liberação controlada de óleos essenciais, para que isso haja como um antimicrobiano, tá? Óleos essenciais com propriedades antimicrobianas, redução da volatilidade desse óleo e aumento da durabilidade do tempo de meia-vida desses alimentos. Aqui a gente trabalha lá no laboratório, a gente trabalha com vários tipos de, né, várias linhas de pesquisa, como nanobiotecnologia para o desenvolvimento, né, na área farmacêutica, do Drug Delivery System, a nanotoxicologia e a nanotecnologia para alimentos. A gente está começando agora com a cooperação com o pessoal da nutrição, e a nanobiotecnologia para uso veterinário, que ainda estamos engatinhando, né, professor Ney Rômulo e professor Rômulo, tá? Para a gente, principalmente na área de reprodução. Então, aqui são alguns dos projetos, vou apresentar para vocês, com alguns resultados lá do nosso laboratório, que a gente teve sucesso com doenças inflamatórias intestinais, onde a messalazina, que é um aminosalicilato muito utilizado, né, em doenças inflamatórias intestinais, mas que tem efeitos, né, bem gritantes aí, efeitos colaterais, efeitos adversos aí em uso prolongado. E aí a gente utilizou a messalazina como um medicamento-alvo nessa condição de doença, nanoestruturando. Então, nós fizemos a nanoestruturação de nanopartículas adesivas. Por que isso? Porque a messalazina, ela tem uma absorção, e aí apenas 20 e poucos % chega ao alvo depois da absorção, que ela é absorvida, né, de forma sistêmica, via oral, de forma sistêmica, e depois ela volta para o local de ação. A gente queria exatamente fazer o contrário. A gente queria que ela não fosse absorvida, porque ela tem efeitos, né, deletérios ao paciente com o uso prolongado, e a gente queria que ela tivesse no local, ela tivesse uma ação local. Então, a ideia seria colocar no local de intestino inflamado, desses dois tipos de doença como exemplo, e essa nanopartícula ficasse liberando a messalazina, aquele anti-inflamatório, de forma local. Essa partícula, ela não pode ser degradada, porque se ela for degradada, ela libera a messalazina e fica do mesmo jeito do que está sendo usado hoje, comercialmente, que é a messalazina livre. Então, a ideia era que essa nanopartícula ficasse aderida ao local, fazendo o seu efeito anti-inflamatório ali da messalazina. Então, a gente conseguiu realmente fazer esse resultado, né, com nanosferas bioadesivas com polímeros naturais de milho, polímero de milho, azeína, e com o polímero da goma de caju. Então, isso foi uma tese da Isabela, do Renorbio, e encapsulando a messalazina. E a gente testou de forma in vitro, e futuramente vamos testar também em animais, né, de porte maior, para poder a gente ver. Então, isso rendeu 3 artigos em revista A e vários convites, né, para palestra e tudo. Só que foi no tempo de Covid, a gente terminou não indo para fora apresentar esses resultados. Mas aí foi publicado e tudo deu certo aí.
Outro trabalho também que a gente está trabalhando são lipossomas para leishmaniose, que é um parasito intracelular. E aí, quando como esses lipossomas eles são muito visíveis pelo sistema imune, capturando, então é como se fosse um cavalo de Troia. A gente quer realmente que o macrófago vá lá e capture. Só que quando ele captura, tem um fármaco dentro, tem um medicamento, tem um óleo essencial que mata o parasito intracelularmente. Então a gente está ainda para publicar esse trabalho aí. Tá? Então a gente teve com esse sistema, com óleo essencial das verbenáceas, a gente conseguiu uma baixa toxicidade em macrófagos peritoneal, não foi tóxico em eritrócitos, né, de carneiro, que é como padrão aí utilizado para toxicidade, e lipossomas potencializaram a ação anti-leishmania do óleo essencial, e a gente não viu toxicidade, citotoxicidade. Ainda estamos para finalizar ainda esse outro trabalho que também nos rendeu vários trabalhos aqui, inclusive premiações também em eventos, foi a nimodipina, que é uma dreidropiridina, que estamos utilizando como fazendo redirecionamento de fármaco para descobrir outras funcionalidades quando nanoestruturada. Uma delas que a gente está estudando é para enxaqueca e já tivemos trabalhos que são os trabalhos publicados aqui com ansiedade, depressão, convulsão e estamos testando ainda, finalizando para outras funcionalidades. Então, esse tipo de sistema, a nimodipina em lipossomas, nós verificamos que não apresentou toxicidade em camundongos, ela nanoestruturada, ela tem uma biodisponibilidade 80 vezes maior do que na forma livre, e o boom disso é que ela consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica e chegar a nível central, quando a nimodipina não consegue, acho que é em torno de 13% por aí. Então, ela consegue fazer com que a entrega a nível do sistema nervoso central seja 80 vezes maior. E aí a gente descobriu também o efeito, né, ansiolítico, antidepressivo, anticonvulsivante, tá? E ele age como ansiolítico, né? Tem aqui são alguns dos trabalhos. Não produz sedação e relaxamento, é outra novidade desse trabalho também, porque normalmente esses, né, que são benzodiazepínicos produzem. E age como antidepressivo e evita convulsão e morte em animais em 100%. Quando a gente coloca o fármaco livre, os animais, alguns morrem. Esse aí não, ele não é estruturado. Um outro que a gente ainda vai publicar também, eu não trouxe muitos detalhes, são o complexo nanoestruturado com óleo essencial, um tipo de óleo essencial, que a gente colocou em modelo cardiovascular, e ele teve uma baixa de pressão comparado ou melhor do que o nitroprusiato, que é padrão, né, para hipertensão, para baixar a pressão arterial. E aqui a gente tem, né, uns picos bem parecidos aqui. E a novidade é que ele não tem o efeito rebote de cardíaco, né? de aumentar os batimentos cardíacos como efeito rebote. Um outro trabalho são as nanopartículas com fitoesteróis de óleo essencial. A gente vai testar ainda estamos preparando, potencial hipolipemiante, hipoglicemiante e aceitabilidade sensorial. Isso é com o pessoal da nutrição e com o programa de pós-graduação em nutrição e alimentos. Um outro trabalho é com as aminochalconas, né, novas chalconas sintéticas. E aí foi uma das perguntas que eu fiz pela manhã com o professor que apresentou a parte de microbiologia, eu estava falando alguma coisa aí, se essas aminochalconas, né, poderiam, o professor Mahendra, se não poderia estar associados, por exemplo, com a bomba Norá, que é uma bomba, né, de resistência lá dos Staphylococcus aureus. Então, a gente testou isso aqui e já estamos tentando, né, produzindo artigo para publicar com essas novoaminochalconas sendo testada como antimicrobianos, como adjuvante em cepas que são altamente resistentes a antibióticos, como, por exemplo, cepas de Staphylococcus aureus que a gente testou lá. Então, a gente tem aqui, potencializou o efeito da norfloxacina e do brometo de etídeo em cepas, né, de S. aureus, superprodutoras da bomba de efluxo Norá. E a docagem molecular, ela mostrou que é um derivado inibidor competitivo da bomba. Então, se a gente puder incorporar
tanto o antimicrobiano quanto uma chalcona como essa, em nanosistemas, nós vamos potencializar tanto o efeito do fármaco quanto ajudar, né, como efeito adjuvante aí nesse processo. Um outro sistema que a gente está trabalhando é nanotoxicidade e nanogenotoxicidade de carreadores de fármacos. Então, nós testamos com a citrinina, já publicamos um trabalho, estamos produzindo um outro trabalho com a citrinina como... deixa eu ver se tem mais resultados aqui. Não, aqui eu não coloquei. A citrinina utilizada como câncer de mama. Então, deu resultados excelentes, né, em câncer de mama com animais, em camundongos. Um outro sistema que a gente está utilizando com utilização da ACP, com o água de coco em pó, são para preparação de nanosistemas para recuperação de pele com inflamação e etc. Ainda vamos testar esse sistema, ainda estamos na fase de farmacotécnica ainda. Um outro sistema são os eco-friendly, a partir de nanopartículas de prata, feito com extratos de plantas ou extratos até da ACP também estamos utilizando, como fontes renováveis de matéria-prima. E comprimidos mucoadesivos também estamos em processo de... Ainda não temos resultados sobre isso, mas a gente está utilizando de algumas gomas do Nordeste para se fazer nanoestruturações para que a gente possa ter aí como veículo de entrega de fármacos. Aqui são alguns dos trabalhos, né, alguns mais recentes. Aqui alguns livros, alguns capítulos de livros nacionais e internacionais. E também o nosso livro em 2001, que a gente resolveu colocar essa ideia, né? Os alunos sempre perguntavam onde é que a gente consegue, em português, a dificuldade de se ler em inglês, artigos que possam ensinar o básico, né? Então, dar um suporte para o estudo da nanotecnologia. Então, terminei fazendo esse livro, são 13 capítulos, e aí esse saiu em 2001 e está até aqui, por aí, né, à disposição também. Aqui nosso laboratório dentro da Universidade Federal do Piauí, né, participamos de vários grupos de pós-graduação em ciências farmacêuticas, lá da Química Biológica, da URCA, Nanosfar, PPGAN e PPG Biotech. Então, temos alunos de vários programas em nosso laboratório desenvolvendo esses variados, né, alguns desses exemplos de nanosistemas. E eu gostaria de agradecer aos nossos, né, órgãos de fomento e aos laboratórios associados, por exemplo, o IMAV, que faz as nossas caracterizações, agradecer ao programa, agradecer a paciência de vocês. Desculpem ser muito rápido, porque eu também queria quero cumprir o horário para a gente não ficar muito tarde, né? Mas aí qualquer dúvida ou qualquer forma de a gente se aprofundar ou fazer algum tipo de interação, eu estou à disposição. Muito obrigado pela atenção de todos. Professora Ercília, muito obrigada pela brilhante explanação, não é? Foi tranquila a compreensão, não foi rápida, deu para a gente se situar na imensidão da nanotecnologia e essa era a proposta. Parabéns pelo material exposto, pela diversidade que pôde permear. E agora eu gostaria de um breve espaço para perguntas. Só levanta a mão que eu direciono o microfone, por favor. Parabéns, professora Ercília Rolim. Nos representa muito bem a Universidade Federal do Piauí nesse espetáculo que você sempre dá quando você ministra as suas palestras. Obrigada, professor. A gente já vem conversando há algum tempo, né, em relação à nanotecnologia para incluir dentro das biotécnicas reprodutivas, né? E aí, se você puder fazer uma breve definição, como funciona os nanorobôs, né, que é carreadores, que a gente pode proteger célula espermática, nós podemos proteger folículos, ócitos e até embriões. Então, aí eu queria só
se você pudesse fazer só um breve resumo. Obrigado. Nós temos sistemas como esse, professor, tipo esse aqui, onde a gente pode, a ideia é essa, né, de utilizar sistemas como esses para, digamos, abrigar células aqui, né? Então, a nossa... Que é possível, sim, é possível. Então, a gente pensava em ou de um por um, ou de várias células dentro de um sistema como esse, e ele servir como não um receptáculo, mas como um protetor para essa célula. E aí, nosso desafio é como é que essa célula vai se comportar aqui dentro. Ela vai viver? Ela não vai viver? Que fatores são esses físico-químicos que podem alterar uma membrana de uma célula como essa? Então, nós estamos nesse impasse, nesse desafio de estudar essas condições. Tem que fazer, né, um teste para saber. Até então, não existe muita coisa sobre isso. E o que a gente tem visto na literatura é que tem poucos trabalhos, né, de nanotecnologia de proteção de células reprodutivas. Então, a gente precisa estudar bastante esse sistema e ir para a bancada desenvolver isso. Aí a gente vai desenvolver isso, a gente trabalha em temperatura ambiente. E as células, elas precisam de uma temperatura controlada abaixo. Então, é correr contra o tempo, é fazer, não pode aplicar certos tipos de temperatura, será que pressão vai... Tem equipamentos que têm pressão, né? Então, se a gente precisar reduzir o tamanho de partícula, não vai poder, porque são equipamentos que fazem extrusão, que tem aumento de pressão. Então, tem que fazer, primeiramente, a gente chama de estudo de pré-formulação. Conhecer o sistema, como é que a célula funciona, conhecer o sistema nano e juntar os dois para ver o que é que dá. Eles têm que se entender. E manter a célula viva de forma que... Não é só manter a célula viva. Ela está viva, mas será que ela consegue reproduzir? Será que ela consegue dar um embrião? Então, esse sistema a gente está ainda engatinhando, não, professor? Ver se também tem um doutorando aí que está pleiteando aí fazer esse... Todo dia ele me manda artigo, eu digo, você é que tem que ler as coisas e tem que trazer novidade para a gente. Então, a gente está fazendo ainda estamos ainda em fase de preparo das coisas e conhecimento da célula, isso aqui. E aí ir para o laboratório, né? Testar isso aí. Não sei se respondeu, né? Isso é só um dos fatores que a gente tem que estudar bastante. Bom, parabéns, professora, pela sua palestra, foi realmente muito incrível. E eu assisti uma palestra na semana universitária lá da minha universidade, da UES, que foi, eles colocaram nanopartículas durante a criopreservação de sêmen ovino. E um dos resultados foi que ela teve um efeito antioxidante. Mas não ficou claro para mim, assim como não ficou aqui durante a palestra, se essas nanopartículas elas vão promover alguma coisa ou se elas vão carregar coisas que vão promover alguma coisa. Pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas? Então, é porque eu queria que você falasse mais a respeito disso, brevemente mesmo, porque realmente ficou um pouco confuso para mim. Você pode proteger a célula do meio, vamos dizer, de uma crioproteção, é assim que chama, né, professores? Né? Eu posso proteger a célula durante o processo de congelamento, descongelamento. O professor Romulo, vocês da veterinária podem consertar alguma coisa desse tipo, tá? Então, ali existe uma injúria, né, numa membrana, quando você congela e descongela. Então, um sistema como esse, ele pode proteger. Viu, Gustavo, né? Viu, Gustavo? Pode proteger um sistema como esse dessas injúrias, desse congelamento, descongelamento. Ou você pode promover também, você colocar aqui, tem alguns sistemas que são feitos de fosfatidilcolina de ovo, que aí o ovo já ajuda nessa... Eu não sei se você sabe, mas ele utilizou óxido de zinco, eu acho. Não sei se você já ouviu falar. Como é? Não estou escutando. Ele utilizou óxido de zinco. Nanopartículas de óxido de zinco. Então não é desse tipo aqui lipossomal, que é o que a gente vai fazer. São partículas de óxido de zinco. Sim, são nanopartículas, né? No caso aí são metálicas. Mas aí eu não sei qual é. Então ele seria aí tipo uma ajuda e não uma proteção como esse aqui. Seria tipo
não sei qual é a função que ele quis colocar partículas de óxido de zinco. Colocar as células dentro ou de alguma forma proteger, não sei. Se puder dar detalhes. Não, tudo bem. Obrigado, professora. Mais alguma pergunta? É bom que todo mundo escuta isso. Oi? Tá. Eu acho que esse trabalho que você está falando, eu conheço ele. Eu não lembro quem fez, mas eles trabalham com a adição de nanopartículas de óxido de zinco, de prata, de ouro, algumas nanopartículas metálicas. E a óxido de zinco, eles relacionam que eles melhoraram a viabilidade da célula espermática pós-descongelação, porém, as vias que melhorou, ele ainda não tem o mecanismo mesmo, certo? Que eles... Não tem a resposta porque melhorou. O mecanismo de ação, eles sabem que influenciam de forma benéfica, porém, eles ainda não têm um mecanismo mesmo. Se for o trabalho que eu estou pensando... Seria como antimicrobiano, é isso? Eles utilizaram? Não sei. Não, eles avaliaram... Protetor celular, né? O protetor celular. Eles avaliaram todos os parâmetros de viabilidade espermática. Eu acho que cinética, motilidade... E eu acho que integridade de membrana plasmática, crossomal... Eu não lembro dos parâmetros todos que eles avaliaram nesse trabalho. Mas já tem alguns trabalhos de nanotecnologia, assim, tem alguns trabalhos, E a reprodução animal, tem alguns. O que a gente quer fazer é diferente desses que tem aí. Então, A gente está propondo algo diferente. Porque hoje a gente vê uma sem carência... precisar utilizar essas coisas, porque depois isso aí vai ficar como lixo. Exatamente. A não ser que você faça uma filtragem, alguma coisa, né? Isso vai ficar no meio. Exatamente, porque existe uma diferença que hoje na pesquisa a gente vê muito o seguinte, as pessoas fazem, a gente vê muito o seguinte, vamos testar tal nanopartícula, não vê o valor, a viabilidade, a acessibilidade, vamos colocar, não deu certo, o resultado não deu certo, aí não continua a pesquisa, não vê porque não deu certo. Tipo, eu faço doutorado hoje, estou finalizando com nanotecnologia em criopreservação de sêmen de carneiros, de ovinos, né? Só que eu trabalho com nanoemulsões de óleos essenciais. E a base do meu trabalho foi um artigo que utilizou um óleo essencial que foi publicado na Theriogenology, que é uma revista conceituadíssima de reprodução animal. E quando eu peguei esse artigo dele, eu disse, não, vou usar como base, mas vou fazer um artigo, um projeto meu. Esse artigo foi recolhido por dados, não lembro, não sei o porquê, não sei. Mas aí, quando eu fiz o meu trabalho, deu tudo errado. Tudo diferente do que toda a literatura dizia. E eu tive que fazer um novo, desenvolvi uma patente já por causa disso, porque os meus resultados foram totalmente divergentes do que todo mundo dizia. Entendeu? Às vezes os trabalhos publicam, não dá o pulo do gato, que aquele ponto que diferencia não mesmo, e muda tudo, não sai no artigo. Isso. E aí quando a pessoa o outro pesquisador vai reproduzir, não consegue. Isso. Né? E aí às vezes a gente fica, será que esse resultado foi isso mesmo? Não foi extrapolado, não foi aumentado, né? E que não é nem a questão de reproduzir, mas assim, quando você diz que um constituinte, às vezes eles dizem assim, uma nanopartícula, qualquer constituinte, de modo geral, tem uma ação antioxidante, mas você induziu o estresse oxidativo, você avaliou a atividade antioxidante mesmo? Você fez essa avaliação? Não, foi só por parâmetros subjetivos, que a gente avalia normalmente na nossa rotina, né? Aí, quando a gente vai fazer, aí já é muito mais complexo, né? Depende também da revista, né? Porque tem revista que pede os testes, né? Então, às vezes, depende da revista. Então, é melhor se guiar por qualis A, né, do que outras revistas. Se bem que, às vezes, o que a gente tem disponível, às vezes, nem é de revista A, mas você pega a ideia e consegue melhorar, né? Não, a proposta da gente é um pouco diferente, mas eu digo que quando a gente vai fazer um sistema, qualquer sistema nano, como farmacêutico, eu aconselho fazer estudo de pré-formulação. Ou seja, você conhecer cada polímero, o pH, o pKa, onde é que ele... Você conhecer a estrutura da molécula, ver como é que ela vai agir, tipo de solvente,
Como é que você vai depois quantificar? Como é que você vai... o rendimento daquela... Você tem que saber também se o rendimento é 10% ou é 100%. Então, tudo isso conta. Você tem que fazer um estudo de pré-formulação antes, para você entender todos os sistemas, e quando você for partir para laboratório, você tem um resultado melhor do que sem esse estudo. É essencial fazer isso, né? Tem que... aí é complicado. E vai passar o resto da vida estudando. Se for para a área acadêmica, vai passar o resto da vida estudando. Boa tarde. Boa tarde. Professora Ercília, você já me conhece, Sim. Sou a professora Zenaide, do Piauí. Uma coisa que me chamou a atenção nas nanopartículas foi principalmente essa questão da inclusão dos metais. Aí, como eu gosto muito dessa parte da toxicologia, da patologia, eu fiquei preocupada assim com como que depois que você usar no corpo, de que forma isso vai ser eliminado, como vai ser excretado, vai se acumular. Isso me levantou assim, vamos incluir metais, sim, mas como nós vamos eliminá-los do corpo, ou eles vão ficar de eterno? Sim, alguns ficam ad eterno, né? E se acumulam em certas, digamos, no cérebro, no fígado, sim, às vezes. Então, a nanotoxicologia estuda essa questão aí, né? Como a nanopartícula ela tem um maior, por ser menor, ela consegue atingir alvos, ou, por exemplo, sistema nervoso central, que a barreira hematocefálica poderia ali, né, já bloquear, abolir ali a sua entrada, muitas vezes não consegue. Passa livremente pela barreira hematocefálica em escala nano. Então, pode se acumular, sim, no cérebro. Mas aí, por exemplo, quando se tem... Vou só citar uma situação. Você tem uma metástase, você tem algo que é o custo-benefício. Você quer salvar a vida, quer melhorar daquela doença e pode ser que, com o passar, quando você usa muito tempo, pode ser que haja uma bioacumulação ali, né, em algum local. Mas tem que ver o custo-benefício disso. Às vezes... é possível que haja uma acumulação, ou seja, eu chamo um lixo mesmo que fica ali no organismo, mas a ação farmacológica, a ação, né, que possa melhorar aquela função ali, ou curar uma doença... É quase como corticoide, né? Corticoide a gente usa a vida toda, então, mas... A gente tem exemplo muito pior, né, do que as nanopartículas de prata, né? Mas sempre eu penso muito no corticoide, piores, porque é o tipo do medicamento que você usa diariamente, mas que quando você vai olhar os efeitos colaterais, né, são gigantescos. A própria... que eu citei aqui, alguns, por exemplo, a mesalazina, ela pode causar até câncer de fígado, quando usada durante anos. E tem pacientes, eu conheço gente que usa há mais de 20 anos mesalazina. E, para nem citar aqui, nem nanotecnologia, mas, por exemplo, poderia associar com a cúrcuma. A curcumina, ela é altamente anti-inflamatória, muito mais do que o ibuprofeno. Por que não associar a mesalazina e colocar a curcumina? É uma coisa natural, você manda manipular, não fala nem essa de feira não, que é misturada com amido e com outras coisas. A forma pura mesmo, a curcumina, né, associada, e aí tem várias, a farmácia de manipulação tem o curcuval, que ela tem maior biodisponibilidade. Então, tem outras opções que podem associar, que os médicos podem associar num tratamento, por exemplo, de doença de Crohn, de retocolite ulcerativa, mas não fazem. Então, a mesalazina fica sendo um ponto, né, que promove até um câncer a longo prazo. E aí? Exatamente. Então, as nanopartículas de prata, por exemplo, estariam lá na fila, porque tem medicamentos piores, né, que continuam sendo utilizados. Eu só faço esse questionamento exatamente sim, por causa do pós, né? Porque, assim, no momento a gente resolve, mas de que a gente já tem que pensar também lá na frente como resolver essa questão do acúmulo. Sim. Né? E não só no corpo humano, o animal, mas até sim no ambiente. No meio ambiente. Se você começa a eliminar esses metais
através da urina, ele vai contaminar também o meio ambiente. Sim. Né? É como o mercúrio na Amazônia, que vai fazendo uma eutrofização. Né? Vai passando do peixe passa para o humano, e daqui a pouco está todo mundo contaminado com o mercúrio, né? Que é extremamente tóxico. E na cadeia trófica, nós somos lá em cima, pegamos a maior porção, porque já vem de vários animais. Exatamente, né? O acúmulo vai ser muito maior. Sim. Obrigada, professora. Obrigada. Mais alguma pergunta? Professora Cília, eu tinha feito uma pergunta aqui logo no início, que durante o meu doutorado eu trabalhei com ciclodestrina e lipossomas. E aí eu gostaria que a senhora tecesse um pouquinho alguns comentários. A senhora falou do laboratório parceiro, da caracterização, e tecesse alguns comentários sobre essas técnicas que envolvem a caracterização, porque, na minha experiência, muitas vezes a gente idealizava o sistema e, quando iríamos para os testes de caracterização, nós tínhamos um resultado diferente do que nós imaginávamos, mas muito mais promissores, por outra via, digamos assim. Você fala em termos de caracterização físico-química? Isso mesmo. Quais são os que você utilizava? Lá eu utilizava RMN, infravermelho, tudo. Quando a gente prepara uma nanopartícula, tem aquelas caracterizações básicas de tamanho, né, de carga, porque a carga também pode atrapalhar na interação, né, com células ou com o tecido. Aí a gente parte também para as microscopias, para conhecer, né, a estrutura. Se você tem alguma coisa atrelada ou colocada como funcionalidade, é preciso saber se aquilo realmente foi anexado, está na partícula. Aí você parte para um infravermelho, para um RMN, para outros. Você tem que utilizar técnicas que possam identificar o que você colocou ali. Então, se eu coloquei uma proteína e eu quero saber se aquilo ali está na proteína, então eu vou filtrar aquilo ali, tornar aquilo ali mais puro possível e testar, às vezes até colorimétrico mesmo, se aquilo ali tem proteína. Sendo que esse método, ou você pode fazer com HPLC, ou um ultra HPLC. Se você coloca alguma coisa que seja lipofílico, um CG. Florimetria também. Florimetria, sabe? Espectroflorimetria, isso aí tem várias técnicas, depende para o que você quer direcionar. Eu fiz essa pergunta intencionalmente porque a professora Ercília trouxe com brilhantismo várias aplicabilidades. E aqui está lá o produto sendo aplicado. Mas antes desse momento, existe toda essa etapa de caracterização, que é um baita trabalho. Como é de interesse mais do farmacêutico, porque isso é farmacotécnica, é preparo, então eu achei que não iria atingir um público, ia ficar muito restrito. Então eu coloquei alguns sistemas, não falei nada de preparação, nem de caracterização, e já coloquei logo algumas aplicações, né? Acho que fica mais interessante. Foi um pouco corrido, porque eu vi que tinha muitos slides e termina a gente querendo falar muita coisa e não consegue em pouco tempo. Né? A etapa de caracterização é bem relevante, porque muitas vezes a gente se surpreende, não é? E acaba nos dando margem para novos estudos. Assim a gente vivencia ainda, não é, enquanto estudo. E queria trazer essa partilha para que vocês ficassem cientes de que a pesquisa é assim. A professora Ercília disse que está aqui o laboratório colaborador, que é responsável pela caracterização, e a gente tem uma experiência e um exemplo vivo de que pesquisa não se faz sozinho. O nosso programa, ele nos remete a isso, não é? Um programa de pós-graduação em associação, e nós temos algumas instituições envolvidas, e é o que nos traz aqui. Então, professora Ercília, gratidão pela oportunidade. Gostaria de convidar a aluna Evelyn, do nosso programa, do nosso ponto focal, para entregar o certificado da professora Ercília. Por favor, Evelyn. Essa daqui, essa bolsinha. Venha, professor Rômulo, entregar o seu livro, a oportunidade também. Obrigada, professora Ercília.